Os primeiros relatos de uso de tração animal têm idade aproximada de 4 a 7 mil anos antes de Cristo. O primeiro registro de uso de tração animal foi realizado na China, em torno de 2.800 anos atrás, né? E desde sempre o homem do campo ele tem utilizado os animais a seu favor, né? Tanto na montaria, quanto na movimentação de máquinas sem motor, quanto na tração, uso dos solos, dos arados, das gradagens, né? Do uso das capinadeiras, né? Do adubador, da sementeira. Também tem utilizado bastante, né? Principalmente no uso, né? De carroças, da movimentação de mercadorias, né? Então, na tração animal, nós temos duas categorias aí: os equinos, né? Que é um conjunto aí da égua, cavalos, né? Dos asininos, os burros, as mulas, os jegues. E nós temos os bubalinos, que são os bois, né? Que são os búfalos. A gente não tem aqui na nossa região de Caatinga, mas na região da Amazônia é bastante utilizado. Então, esses animais, os equinos, eles são mais exigentes em relação à alimentação, mas são animais que realizam tarefas mais rápidas. Já os bubalinos são animais que são menos exigentes em relação à ração, né? Se alimentam de muita gramínea e tudo mais. E são animais que possuem uma força maior que os equinos, né? Normalmente os animais, né, a tração animal com o uso do boi, né, mesmo que seja duplo, né, canga, ou que seja um animal único, né, com um único boi, esses animais eles apresentam uma força maior, né, principalmente na tração, no uso do arado, né, a iveca, mesmo sendo fixo ou reversível, né, eles têm uma força maior, capacidade maior de puxar um peso maior, né, que os equinos. E também eles desenvolvem uma tarefa de forma mais lenta. Em alguns momentos isso é vantajoso para o agricultor. Por exemplo, na questão da adubadeira e da sementeira. É mais vantajoso ter um animal mais lento, danifica menos sementes. Então, sempre é importante o agricultor avaliar o custo-benefício de qualquer atividade em sua propriedade. A gente percebe que o uso da tração animal ela é eficiente nas pequenas propriedades, é uma atividade que valoriza as culturas tradicionais, né? O jeito tradicional de trabalhar com a terra, de envolver com a terra, né? Identifica com o agricultor familiar. Outra coisa importante é as vantagens desse tipo de animal. O agricultor ele pode criar os animais, adestrar os animais, né? Ter um animal que você viu nascer e crescer, ser adestrado na própria propriedade, então ele tem uma vantagem em relação a isso, uma autonomia, porque ele escolhe os animais, ele mesmo adestra, ele mesmo coloca os nomes nos animais, isso é bacana. Outra coisa importante é esse tipo de animal na propriedade dá um leque de oportunidade para o agricultor, ele tem autonomia para qualquer momento de chuva, ele aproveitar aquela oportunidade de terra úmida, né? Porque ele não precisa da máquina ali na propriedade, ele mesmo tem autonomia com os animais. Então a qualquer momento os animais estão disponíveis para fazer qualquer serviço, né, na propriedade, tanto na carroça, quanto usando para tração, né, a tração mecanizada, usando o arado, né, quanto carregando madeira, né, ou fazendo outras atividades, como atividades de lazer, como é a montaria, né, que hoje tanto é realizada com o boi quanto com o cavalo. Em pequenas propriedades já tem animais que já servem como montaria. Como a gente pode ver, em algumas regiões os bois já estão sendo adestrados para montaria. É importante também a gente ressaltar o custo de manter esses animais na propriedade. O custo relativamente baixo. Por quê? Porque esses animais eles vão estar o tempo todo disponíveis para o agricultor. Quando aquele animal ele chega na fase final de vida, ele pode ser abatido, ser comercializado em alguns casos, né? Então é super vantajoso para o agricultor. Tem uma economia do uso, né, da máquina na propriedade. Tem propriedade que não se adequa com o uso do trator, né? Declividades acima de 30% já não é recomendável o uso da máquina. Então a gente tem comunidades que são características
de áreas topográficas altas e que não é recomendado o uso da máquina. E ter os animais disponíveis é vantajoso para o agricultor por esse ponto de vista. Outra coisa é que a gente dispensa o uso do combustível fóssil, do diesel, né, poluente. Então esse tipo de uso de animais, né, o uso da força dos animais na propriedade é vantajoso do ponto de vista também ecológico, né? Então a gente reduz gases poluentes usando os animais, né? E a gente vive num mundo em que a agricultura ela se transformou em grande quantidade na agricultura convencional, o que gera vários impactos à natureza, principalmente à qualidade de vida dos solos. E a gente tem uma atividade tradicional nas comunidades, que é o uso da tração animal, que ajuda a reverter um pouco esses danos causados pela máquina, né? Então a gente percebe que os solos são muito mais ricos, são muito mais férteis quando o uso é usado na propriedade o animal, né? A tração animal. Seja ela um cavalo ou seja ela um boi, independente do animal a ser utilizado, é importante a gente ressaltar essa vantagem que o agricultor tem, né, de ter a oportunidade de estar colaborando um pouco mais com a recuperação do planeta, né? Porque a gente vê hoje em dia o mundo está todo envolvido para cuidar melhor da nossa terra, da nossa pátria, e todo mundo está buscando alternativas mais ecológicas, mais economicamente viável, adequando às necessidades de cada lugar. Eu me chamo Luiz, sou um dos beneficiários do projeto Bahia Produtiva. E aqui a gente vai mostrar uma da mecanização que ajuda o produtor rural, né? O produtor agrícola. Aqui tem uma parede de garrote que está iniciando a amansação, vai fazer 4 meses que eu estou domando eles. A princípio, para a gente começar assim, a gente escolhe 2 animais de porte físico parecido, características parecidas com qualidade, a mesma raça. Aqui é um mestiçado de Chuíte, o outro tem um pouco de Nelore com Buzerá. É o pé duro no original, digamos assim. Aí a gente, a começo aqui eles já estão domados, a gente só colocar aqui o paito, que uns chama de paito, outros chama de trelar. Isso eles ficam no paito 2, 3 meses, 4 meses, depende da docilidade do animal. Uns que tem a natureza são mais nervosos, fica mais tempo no paito. Esses aqui são monstros, eu já tirei do paito, a gente coloca assim só para não ficar solto no pescoço só de um. E aqui não vai encangar eles. Aqui é uma canga pequena de início de amansação. A madeira aqui é feijão bravo. Os canzil é feito de angelinho, carrancudo, essas madeiras assim. Aqui está a brocha, o couro que vem aqui que abotou ali por baixo da goela deles. Aqui é o tanoeiro. Tem às vezes, muitos meninos. Eu, assim, desde 6 a 8 anos que eu já chegava perto de uma pareia de boi, que é a tração animal. Isso aqui é um tanoeiro que um monte de gente hoje assim, da minha idade não sabe como que é o nome disso aqui. Tanoeiro, que é o de couro, o mesmo couro da rei. Não vai colocar a canganeiro. Aí. Abre, comandante, abre. Coloca aqui, você pega a brocha, botou no canzil de dentro. Deixa eu falar aqui.
só coloca o nome e 2, 3 dias de iniciação, assim, ou uma semana de trabalho, a gente já percebe que ele atende pelo o nome que a gente coloca. Essa parede aqui é comandante e general. 2, 3 dias que a gente está trabalhando, a gente já percebe que... Uns não, mas tem animais que já obedecem. A gente raia com eles e a gente já vê que eles já vai habituando aquele, obedecendo o comando nosso, da nossa voz. E vai ver os implementos, né, os equipamentos que se usa com o boi, animal, tração animal. Aqui é um arado de ferro, é o 04. Ele é um arado revestido que destrava, lava. Tem essa corrente aqui que vai lá no tanoeiro, lá na canga do boi. E aqui é uma zorra, um gancho de madeira usado para carregar lenha ou para tirar uma madeira de dentro de uma mata, onde a gente já usa os buios para entrar na mata, para uma forma também de preservar a mata, para não ser um maquinário que, se fosse entrar na mata, teria que abrir um caminho maior da mata. Esse aqui é chamado de tiradeiro, vai lá no engalho, lá na canga também, dos bois. E o arado, voltando aqui a falar do arado, tem aqui, que se chama de rodaguia, onde está aqui a regulagem dele, aqui virar aqui. Essa trava aqui, folga, abaixo já está afundando. Se a gente levanta, ele vai ficar mais raso. É uma das vantagens que a gente vê muito aqui de usar o animal, a tração animal. Que a gente consegue manter uma regulagem de 15 a 20 centímetros de profundidade permanente. Praticamente ela vai diminuir quando acha um lugar de terra mais endurecido, mas se for uma terra arenosa, macia, com bastante molhação, esse arado vai manter sempre essa profundidade de 15 a 20 centímetros. Percebe que mantém assim nessa profundidade, valorizando também o nosso solo, para não ter muito desgaste ao nosso solo. Falando um pouco assim do mecanismo da máquina, que é o trator, em solo fraco é mais fácil de causar a erosão no solo. É bastante importante essa cultura que a gente vem mantendo aqui ainda de tração animal na nossa comunidade, que hoje não tem muito, mas vários produtores já teve o boi, que é a tração animal. E falando das atividades, assim, destacando as atividades que os bois faz várias atividades, o arraste com a zorra de madeira ou que seja lenha, o arado na aração de terra, a limpa de tanque, carroça. A gente falou do couro. O couro é usado na limpa do tanque, que o boi vai carregado e o boi mesmo descarrega. Uma canga de boi já madura, que ele já sabe trabalhar só, ele vai lá carregado e na manobra que ele volta, já volta descarregado já. E ele mesmo já descarrega já. Para aprender o nome rápido. Estão sendo puxados ainda de corda. Água general, água. Aí. Esse aqui é o manguá que a gente usa para tocar os bois, ativar ele. Fala o nome e toca em cada um deles que a gente queira ativar ele. Então, vamos lá, então.
travado. Quando vem travado aqui desse lado, a gente volta no mesmo risco, na mesma linha. Nada e trava e volta no mesmo risco. Vai! Acelerar! Vai! De falar fasta comandante ou fasta general. Agora ele está iniciando, mas quando ele estiver trabalhando só, eu vou falar isso aqui, daqui de onde eu estou, e eles vão obedecer sem ter a guia na frente. A guia, ele vai trabalhar com guia aqui, se for bom de natureza, vai trabalhar aqui 1 ano e meio com guia, 2 anos já está trabalhando aí sem guia. A vantagem para mim como agricultor do boi a tração animal é visando bastante essa questão de preservação do solo. Que o boi ara aqui, como a gente tem nossa região aqui, os terrenos são meio acidentados, eles aram de diversas maneiras aqui no solo. Sempre a gente preocupado com essa questão de não causar erosão no solo. Como a gente tem solos arenosos, solos fracos, eu valorizo muito a tração animal, o boi carreiro, o boi de carro. Assim, ajuda o agricultor em todas essas atividades. Uma das coisas que eu admiro é a inteligência dos animais. São usados, como eu falei, em arraste de madeira, lenha, limpação de tanque e aração de terra. A principal coisa que ainda aqui na nossa comunidade é a aração de tração animal. Eu sou Isa, residente aqui da comunidade Lagoa Dantas. Sou a CR aqui do Bahia Produtivo, na comunidade Lagoa Dantas também. Nosso projeto aqui ele é o socioambiental. Conseguimos, através desse projeto, um trator com implementos agrícolas, tração animal, como do maquinado agrícola, que é o trator com os seus implementos. Sempre a gente aqui, com o nosso trabalho, nos produtores, a gente pede que tenha o bom senso e como usar a máquina, trator. Porque a gente percebe que hoje o maquinado agrícola, o trator, vem causando vários danos aos solos, e ele trabalhado de forma errada, ele manuseado errado. Claro, se manusear de forma certa, exemplo, aqui a gente fez uma pequena demonstração com a tração animal, que foi arando no arado, nesse terreno aqui que ele é plano, não tem declividade. Você pode fazer tanto com a tração animal, como o arado de trator, arado de disco. Porém que você depois respeite de passar grade e tal, para não ter muito danos ao solo. Mas já indico aos produtores aqui da comunidade Lagoa Dantas, exemplo, se a gente precisa fazer a pastagem capinho e tem um terreno com a declividade mais alta assim, que o maquinado só faz, o trator, ele só pode fazer se for descendo morro abaixo. Isso a gente percebe que futuramente vai causar danos, vai pegar a terra boa de cima e jogar tudo aqui na baixa. Então a gente pede que o boi, a tração animal, ele consegue fazer esse terreno aí de forma horizontal e saindo na curva de nível também, que já é uma das práticas que os produtores aqui, vários utilizam, que é a curva de nível em terrenos com a declividade acima de 30%, que é considerado um terreno que não se deve usar o maquinado agrícola, que é trator. Mas para você não ficar com o solo lá empobrecido, e se você quer criar gado, ovinos, caprinos, o que seja, e precisa de plantar o capinho, você pode usar o boi, que é a tração animal, nesses terrenos. Ponto também que a gente percebe aqui em nossa comunidade, como a gente está localizado aqui em Baixa Grande, mas a região está voltada mais... que Baixa Grande tem 2 climas, posso bem dizer assim, caatinga e mata. Nosso clima aqui é um clima voltado mais para mata, onde tem muita ladeira, um terreno
que a maioria aqui, 80%, são de terrenos altos, ou seja, ladeirados, terrenos de ladeira. Então, o trator aqui em nossa comunidade, ele está deixando vários produtores a desejar do trabalho. Porque, exemplo, tem produtor aqui que ele tem 10 tarefas ou 2 hectares de terra, ele só consegue trabalhar no trator a metade. A outra metade ou até 1/3 fica lá a desejar, porque o trator não consegue fazer nessas propriedades. Aí a gente tem aqui ainda em nossa comunidade algumas cangas de boi. Exemplo, aqui tem Luizinho, que trabalha com a canga de boi. Tem outros beneficiários do projeto também que tem. Então a gente está pegando esses ganchos aí, fazendo essas áreas com atração animal, para modo de não deixar esses terrenos e esses produtores a desejar. E o trator também parado na garagem sem gerar renda, lucro. As vantagens também da atração animal que a gente percebe é na sua conservação do solo. Sempre o produtor Luiz ele fala a questão de como o arado faz a vala ou o risco do solo. Ele consegue fazer uma profundidade aqui a depender do que o produtor queira. Se ele querer que corte com 10 centímetros, ele vai fazer essa vala aqui com a fundura de 10 centímetros. Se quiser que faça com 20, só regular lá no arado, na roda guia chamada, ele vai fazer com 20 ou com 15, depende da semente que vai ser plantada naquele local, vai depender do que o produtor, como ele quer. E outra vantagem é que a gente aqui consegue pegar o solo que está rico em cima e só revirar, deixando ele aí para o plantio direto da semente, conseguir todo esse orgânico, essa matéria orgânica que existe no solo. A gente com um arado de boi não consegue pegar o solo, remover para baixo, deixando uma profundidade muito funda e trazendo o fundo de baixo para cima, que não vai gerar fertilidade para sementes. E com um arado de boi a gente consegue fazer esse controle e essa conservação do solo. A atração animal também a gente utiliza aqui também para abrir o sucro, as valas de plantio de palma. Em vez da gente ficar cavando cova a cova com ferramenta, a gente passou a utilizar a tração animal. No plantio da mandioca, abre as valas para que seja jogada cada manaíbazinha daquela que a gente planta. Assim como o plantio de capim de corte também, cada canazinha de capim daquela, a gente passou a utilizar a tração animal, que rende mais. A gente vai liberar eles agora. Aqui a gente vai liberar eles aqui. Tirei a corrente aqui do arado. Então eu vou mandar eles abrir novamente aqui para tirar a canga agora deles para a gente soltar. Aí. Vem aqui desabotoado, ó. Tirou a canga deles aqui. Essa canga aqui é de madeira, uma madeira chamada feijão bravo. Ela tem esse tamanho aqui, que é de iniciação de doma dos animais. E a partir do momento que eles vão crescendo, a gente precisa de uma canga maior, porque essa aqui tanto não vai descer ali no pescoço, no cangote deles, como ela vai ser curta para eles trabalhar. No final do trabalho a gente vai liberar eles, soltar eles para eles ir para o pasto. Quando tem pasto, é a pasto. Quando precisa se dar uma ração para manter eles, para manter a forma física, né, para estar dia a dia a trabalho, a gente dá uma ração a eles, ou que seja uma palma, ou precisar dar um milho, alguma coisa assim para eles. Manter a força de trabalhar dia a dia. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR,
Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.